Com o desembargador Rogério de Oliveira, João Batista Damasceno e hoje contando com a jornalista Cláudia Cataldi. Mas, desembargador Haddad, o senhor estava aqui quase que justificando essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, mas eu queria lembrar que nós estamos aqui com 700 mil presos e que a prisão tem sido um lugar de flagrante delito contra os direitos humanos. O senhor é um humanista. Quer dizer, já temos prisões demais, com 60%, quase 60% de prisões provisórias. O senhor acha mesmo que essa medida não vai piorar essa situação do encarceramento no Brasil? Ciro, deixa eu emendar aqui essa sua pergunta. A Constituição, mestre Haddad, é pessoa que eu respeito muito pela sua postura humanista e que me deu, mais uma lição, outro dia há pouco tempo. Eu sempre ouvi dizer que livro bobo é quem empresta e mais bobo ainda quem devolve. E o senhor reavivou isso no meu aprendizado. Poxa, eu sei do que você está falando, mas o livro que você emprestou será devolvido quando eu achar. Eu nunca emprestei livro a ele. Eu sempre tenho. Eu nunca emprestei, sempre tenho. Mas a Constituição diz que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Claro que sem a sentença penal condenatória, uma pessoa pode ser presa cautelarmente para a garantia do processo ou para assegurar a execução da lei penal. Nunca, durante o processo, alguém deveria ser preso em razão da sentença. Pode ser preso para assegurar o processo ou para assegurar a execução da lei penal. Tem-se falado do clamor popular. O senhor nós não, neste aspecto, nós não comungamos de crenças transcendentes, mas o senhor, além de um filósofo, de um humanista, é também um religioso, é um homem cristão. E o clamor popular nos remete à condenação de Cristo. E antes de Cristo, 400 anos, de um filósofo, Sócrates. Então o clamor popular é algo muito complicado do ponto de vista do fazer justiça ouvindo. O Supremo, e aí vai uma provocação, o Supremo não reavivou com essa decisão aquela frase do personagem do Manuel Antônio de Almeida, na Memórias de um Sargento de Milícias, aspas, a lei, ora a lei. O que é a lei se o major quiser? Hoje nós não poderíamos dizer assim, a lei, ora a lei. O que é a lei se o juiz Moro e se o Supremo quiserem? Esse lei, ora, a lei é característico de pessoas ligadas a ditaduras ou que realmente tem esse espírito ditatorial. O que eu queria dizer sobre... Eu ainda não coloquei devidamente a minha posição sobre isso, eu estava falando sobre Portugal, que a Constituição de Portugal, ela diz a mesma coisa do que a do Brasil nesse aspecto. E, no entanto, em Portugal, considera-se que, condenado em segundo grau, o réu, no caso, é preso porque esses recursos para as cortes superiores são recursos não ordinários. Mas eu concordo que, pela literalidade da Constituição, realmente a interpretação mais correta seria prender depois que transita em julgado. Entretanto, aí vai uma outra observação. Nós sabemos que as nossas prisões são horríveis, que o Brasil parece que é o terceiro país em encarceramento. Proporcionalmente à população. Acima do Brasil, só os Estados Unidos e a China, se não me engano. Não, a China não. A Rússia. Estados Unidos e Rússia. Então, a China mata logo, né? Então, o que o segundo grau deveria fazer nesse caso? Considerando que o crime já ocorreu há um certo tempo, que o réu está solto, que há possibilidade de fuga deveria realmente considerar decretar a prisão cautelar, salvo, é claro, se ele estiver naquelas condições, por exemplo, da lei 12.401 de 2011, porque existe um meio termo também entre a liberdade completa e a prisão. O clamor popular sempre é errado, Damasceno, mas por outro lado também,
A criminalidade cresce por diversos fatores, não será resolvida com medidas repressivas, mas o povo simples, o povo brasileiro simples, de todas as camadas sociais, se revolta quando vê um crime, não é um crime em tese, mas que, enfim, como morte de mulheres, né? Fala-se hoje até no feminicídio. A nossa colega Adriana Ramos de sobre a morte, o Oswaldo Rogério fala aqui da China que mata logo. A polícia no estado do Rio de Janeiro, no ano passado, só no Rio de Janeiro, matou muito mais gente do que todos os estados executando, todos os estados do mundo executando penas de morte. O que é um absurdo. O Brasil mata muito mais. O que é um absurdo. Do que todos os países que têm pena de morte juntos, né? Basta comparar o ano passado. E aí nós voltamos para o tema da entrevista anterior, desembargador Haddad. É esse crime que o Estado pratica pela ausência de políticas públicas contra a população, não é um estímulo maior à criminalidade? Perfeitamente, porque quem sofre os efeitos dessa falta de política pública, dessa defasagem entre a teoria da Constituição e a prática, como disse a senhora que falou há pouco tempo aqui nessa rádio, professora Vera Lúcia, é realmente um fator altamente negativo, porque as prisões, muitas delas são verdadeiros sucursais do inferno, quer dizer, qual a recuperação que se faz lá? E então, ao mesmo tempo que nós temos que defender os direitos, temos também que fazer pressão junto ao Estado para que construa prisões melhores e para que só sejam levados ao cárcere aquelas pessoas que realmente oferecem perigo. O governo do Estado... A ordem pública e que devam ser encarcerados. Né? O governo do Estado está construindo um presídio em Resende ou Coatis, aquela região quase São Paulo, que deverá ser privatizado. Os empresários, né, no Rio de Janeiro estão assim sorrindo, né, com essa nova possibilidade de ganhar dinheiro, né, transformando a liberdade em mercadoria. O que o senhor acha da privatização dos presídios? Sou totalmente contra. Essa privatização dos presídios é mais uma das políticas em que o Estado, né, as pessoas que dirigem o Estado, querem favorecer grupos empresariais, grupos capitalistas. Isso existe nos Estados Unidos. Algumas prisões ali já são prisões também privadas na Europa, mas eu creio que prisão é de responsabilidade do Estado. Só que hoje o Estado brasileiro parece que está querendo abrir mão de uma série de atribuições que são dele para entregar a particulares. Até a justiça, né? Isso aí é um absurdo. Desembargador, qual é a solução que o senhor nos traria? Eu ontem tive a oportunidade de entrevistar o secretário de Estado de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que vai ao ar no sábado, num programa televisivo. E ele disse que aquele rapaz que esfaqueou o menino, a moça ali na Lagoa, ele havia sido preso 16 vezes. Qual é a solução? Esse é o de Copacabana, né? É o de Copacabana? Eu sei que ele teve essa reincidência desse número que me parece bastante alto. Ele disse que cada policial prende a mesma pessoa inúmeras vezes. E aí ele propõe que a justiça tivesse um outro modus operandi. O que o senhor acha disso? Esse rapaz era menor, né? Isso. Se não me engano. Bom, à minha direita está o desembargador Ciro Darlan, que tem uma vastíssima experiência no que se refere a esses menores, né? Os inimputáveis. Deixa eu falar de uma informação sobre esse garoto. Ele não foi. Isso é uma má fé, isso é uma desonestidade do secretário Beltrame, dizer que essa pessoa foi presa 16 vezes. Tem esses recolhimentos que a polícia faz na ordem pública, que sai fazendo imotivadamente. É um convênio ilegal, imoral, inconstitucional da Secretaria de Ordem Pública com a polícia, que sai recolhendo morador de rua e meninos que estejam na rua para fazer o saqueamento, né? Para fazer o levantamento do sistema de dados, né, da polícia. Então pega as pessoas na rua, leva, não tinha nada contra você, pode ir embora. Então esse menino, ele teve 16 vezes, mas 16 vezes estava na rua, é recolhido, é levado, né, sem motivo nenhum,
E aí chega lá, não tem motivo para mantê-lo, solta o garoto. Né? Então, na cabeça do secretário, essas 16 passagens, esses 16 recolhimentos para averiguação, né? um ou outro lá não era para essa finalidade, deveria ter enjaulado esse garoto antes que ele cometesse. É aquela coisa de prender antes do cometimento do crime. Perfeito. Como a Justiça fez no dia 12 de julho de 2014, que prendeu pessoas para que não se manifestassem e não cometessem crime no dia da Copa. Professor Haddad, nós convidamos aqui, a produção do programa convidou o senhor para vir aqui ser entrevistado, e o senhor veio. Não precisou de nenhum mandado coercitivo. Claro. Claro. Para que mandado coercitivo se justifica em que hipótese, desembargador? Deixa eu primeiro responder a pergunta da jornalista Cláudia. Não deixa o senhor falar, né, professor? Não deixa o senhor falar? Não, que isso. Nós estamos aqui num clima de informalidade que eu sempre gosto. Cláudia, veja bem, nós temos uma lei muito bonita que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/1990, falei certo? Perfeito. O ECA. Só que esse estatuto está aprovado nessa sabatina. O estatuto não é cumprido. Não é cumprido. O estatuto prevê uma série de medidas de socioeducativas. E a internação não pode ser essa internação que nós temos aqui. É uma prisão, então, né? Esses menores que são criados já num clima de violência, que vão para lá, mais violência ainda, até violências sexuais, eles adquirem um ódio muito grande da sociedade como um todo. Entendi. Então, mais uma vez, o que eu diria? Digo como a professora Vera Lúcia, nós temos que cumprir a lei. Esse estatuto, muitos dizem, porque é bom para a Suécia, Noruega, para o Brasil não é. Mas nós temos que marchar rumo ao que esses países conseguiram. Vai demorar muito, mas temos que perseverar. Agora, por outro lado, a polícia tem que se depurar desses maus elementos e tem que oferecer mais segurança à população, mas uma segurança que seja realmente uma segurança de todos e não de poucos e também levando pessoas para serem sarqueadas sem motivo algum. E eu me lembro também que há vários anos atrás, muitas pessoas eram presas pela contravenção da vadiagem. O governador Ciro se lembra disso também. Vadiagem. Ou seja, não trabalhar, ficar zanzando pela rua. Entregar-se habitualmente à ociosidade sem ter meios bastantes para a sobrevivência. E eu me lembro que eu fui juiz criminal naquela época, juiz substituto, e sempre soltava, porque como é que se pode dizer que a pessoa está vadiando habitualmente se ela é detida naquela hora um ato só, né? E naquele momento. Então realmente tudo isso está errado. E qual é a resposta? É cumprir a Constituição. Essa é a resposta. E quais são as hipóteses, desembargador, de coerção? Coercitiva? Condução coercitiva. Meu amigo Ciro, a condução coercitiva nós todos sabemos que se dá quando alguém é intimado para comparecer a juízo, enfim, também pode ser ao Ministério Público, a alguma delegacia de polícia, é intimado, existe prova da intimação e não comparece sem se justificar. Que a pessoa pode se justificar por doença e uma série de outras causas. Então, quer chegar aí a essa condução coercitiva do ex-presidente da República, eu considero que foi uma medida desnecessária, autoritária, e que também fez com que se acirrassem mais os ânimos ainda, porque nós estamos hoje numa fase de muita radicalização. Extremistas de direita e também de esquerda querem, de certa maneira, fazer aqui uma guerra civil espanhola, não com canhões ou com aviões, mas com ódio, com confrontos físicos, etc. Canhão e avião vem depois. Há listas, existem listas de magistrados, eu até saí de uma, em que o ódio se prega em todos os postos, porque tem que acabar com os comunistas e não sei o que mais, e até juízes que participam dessa lista querendo que se tire da Constituição qualquer direito social. Verdade. Isso é uma vergonha. O esbador Ciro Darlan, Boris Casoy. O esbador, aliás, que foi
né, foi acusado de ser do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas, né, a revista Isto É, lá em 68, publicou uma reportagem sobre ele, que faz parte daqueles grupos clandestinos anticomunistas. Sobre ele quem, meu amigo? Eu não ouvi. O Boris Casoy. Sim, eu não sabia. Mas o desembargador Ciro Darlan iniciou aqui falando da sua eticidade, né, dos seus compromissos, da sua eticidade, e é muito interessante que ninguém é ético consigo mesmo, né, só se é ético com o outro. Né? É interessante isso. A ética, né, ela pressupõe uma relação e a eticidade com o outro. Eu quero deixar registrado aqui, apesar de te provocar sempre, inclusive na história do livro, né, eu sei que ele ainda não foi encontrado, mas quando for encontrado ele voltará para as minhas mãos. Imediatamente. Né, da sua eticidade. Né? Um dia nós tivemos um embate numa dessas redes, né, e divergimos, como aliás nós divergimos em vários momentos, e num momento posterior, né, foi quando aquele assassinato da juíza Patrícia Scioli, você veio publicamente, né, disse, olha, eu queria me retratar, né, pelo mau juízo que eu fiz sobre aquelas ocorrências, e eu achei de uma grandeza sua, você estava naquele momento com assento no algo especial do Tribunal de Justiça, né, eu tinha informações que me possibilitavam naquele momento dizer que o Tribunal de Justiça participou daquele assassinato, né, e coisa que para os meus colegas todos, inclusive para você era algo que parecia muito estranho, né? Como que o tribunal coloca um juiz, né? Deixa isso acontecer com uma juíza, e quando, né, você tomou ciência um pouco mais profunda das ocorrências, você veio publicamente e disse, olha, eu queria te pedir desculpas por ter divergido das suas colocações. Eu achei isso de uma postura, de uma eticidade sua, porque você poderia até, uma outra pessoa até poderia fazê-lo, mas privadamente, e você o fez publicamente, reconhecendo que naquela circunstância, né, você tinha tomado uma posição, né, mas com as informações que você tinha quando eu tinha informações mais aprofundadas. Então eu quero deixar aqui esse registro, né, da sua eticidade, né, porque você é uma pessoa ética, mas não é o ético moralista como aquele desembargador que usava peruca. Ele era ético, que exigia comportamento dos outros quando ele não tinha. E você é ético, né, nas suas relações, né, com o mundo, com seus colegas. Obrigado, Damasceno. Eu creio que todos devemos ser assim. E falando de ética, né, só reforçando também, concordo plenamente com o que você falou, queria informar os nossos ouvintes aqui que o desembargador Luiz Felipe Haddad, ele é pai de uma juíza. E pai de uma juíza que fez concurso público. E por isso se habilitou a ser magistrado. E que foi para o interior, né? Está no interior, teve lá no interior, não sei se está aqui na capital agora. Está na capital, mas passou por todo o calvário que todos os magistrados devem passar. E, quer dizer, em momento algum ele usou o cargo de desembargador para favorecer a filha dele. Pelo contrário, estimulou, educou a sua filha para fazer o caminho correto. Não foi isso, Marcos? Perfeito. E graças a Deus minha filha é uma juíza que prima pelo trabalho e pela ética também. Sempre que ela vê alguma coisa errada, ela se insurge. Desembargador Luiz Felipe Haddad, e essa criminalização de tudo aqui no Brasil? Estamos criminalizando, tem a criminalização do bullying, tem a criminalização da política, a criminalização do jornalismo. Lazer. Né, a criminalização do lazer. Queria que o senhor falasse sobre isso depois de um pequeno intervalo que vamos fazer agora. Pois não.